Bom, pessoal, vou falar sobre a questão do tenentismo e a coluna Prestes, certo? O tenentismo ele foi um movimento que ocorreu no início do século XX, logo depois da questão da República, certo? Devido a essa questão das políticas oligárquicas, certo? A política do café com leite, isso incomodou nessa época alguns grupos, certo? Da sociedade. E justamente por causa dessa questão dessa dominação, é, isso foi incomodando, certo? E o que é que acontece? Alguns oficiais militares dessa época, eles queriam moralizar as questões políticas, certo? E regularizar alguns aspectos que não estavam de acordo com, assim, de acordo com o que eles queriam para governo, certo? Uma das primeiras mobilizações que ocorreu dessas revoltas foi o da questão do Forte de Copacabana, certo? Que ocorreu no Rio de Janeiro em 1922, que ficou conhecido como os 18 do Forte. Ele foi um movimento que esses oficiais eles tentaram de certo modo é, ir contra essas ideias do governo que tinha na época, certo? E o que é que acontece? Devido a essas mobilizações que ocorreram, como essa questão da Revolução dos 18 do Forte, começou a acontecer várias outras mobilizações em várias outras regiões e em vários outros estados. E com isso, em 1920, esse movimento do tenentismo ele toma forma, certo? No entanto, ele não foi um movimento que teve pontos centrais. Eles tiveram algumas divergências. Alguns brigavam não, assim, alguns eles queriam reivindicar um ponto, outros queriam reivindicar outros pontos sobre justamente essa questão política. E em 1924 foi o ano que ocorreu o maior levante. Que esse levante ele ocorreu dentro de São Paulo e Rio Grande do Sul. Quando eu falo levante, no caso, a questão quando o movimento ele chega no ápice. Ele chegou no ápice durante esse período de 1924. Esse movimento tenentista, certo? E eles queriam justamente que o exército, os militares, eles tivessem decisões maiores dentro das questões políticas, certo? Queriam melhorias na questão da educação, melhoria no sistema de justiça, criação de uma legislação mais rígida, implementação dessa questão das eleições livres, voto secreto, uma reforma no sistema tributário, no sistema agrário. E essas duas revoltas, no caso, elas foram reprimidas, certo? Mas geraram aí justamente quando acontece essa questão dos 18 do Forte e do movimento tenentista, ele gera justamente uma base para a questão da coluna Prestes, certo? E já foi um movimento que se inseriu com base nesses aspectos que ocorreram dentro da questão do tenentismo e da questão dos 18 do Forte. E a coluna Prestes ele se caracteriza porque foi um movimento composto por alguns paulistas e algumas pessoas que eram gaúchos, certo? E foi liderado por Luiz Carlos Prestes nessa época. E eles assim eles avançaram, percorreram vários estados procurando mobilizações, certo? Para justamente tentar combater o governo. Isso entre 1924 e 1927, certo? E eles criticavam justamente nessa época o governo que quem era o governo nessa época era Arthur Bernardes, certo? E eles faziam uma crítica ao sistema que o governo ele estava implementando, certo? Mas em 1927 essa coluna Prestes ela termina cruzando a fronteira do Brasil com a Bolívia e termina que sucedendo que esse movimento ele se é exterminado pelo governo, certo? Assim,
Eu tentei de uma forma bem simples passar para vocês esses aspectos sobre a questão do tenentismo, sobre a questão da coluna Prestes, que esses movimentos eles foram movimentos que reivindicaram melhorias para a população, só que também reivindicavam uma parcela maior da questão militar dentro do governo. E isso foi justamente pela questão da República do Café com Leite. Então é isso que eu queria passar para vocês de uma forma bem simples, certo?